professor Ângelo e eu quero falar com vocês hoje sobre citações em trabalhos acadêmicos. Então, agora você está fazendo o seu TCC, está naquela fase terminal, né? No bom sentido, né? No caso, terminando o trabalho. Então, agora você precisa tomar cuidado com as citações. Citações são muito importantes e quando elas não são bem feitas, elas podem colocar o seu trabalho em dúvida quanto à parte original dele, ou seja, ele pode ser acusado de plágio. Para que isso não aconteça, você precisa entender e fazer direitinho as citações necessárias, tá? Bom, eu quero citar alguns exemplos e para começar, né, vamos colocar algumas coisas importantes sobre os tipos de citação, tá? Então, como fazer citações em TCC? Esse é o nosso tema de hoje, tá? Bom, para que serve uma citação? A citação serve para fundamentar uma nova pesquisa, que no caso é a sua pesquisa, né? E ela faz isso através de estudos de diversos autores anteriores. Ou seja, a sua pesquisa, ela tem um embasamento teórico, tá? Que é, na verdade, confirmado por outras pesquisas que foram feitas antes da sua. Então, é um embasamento muito importante para a sua pesquisa, tá? A ideia de outro autor no corpo do seu trabalho. Isso vai te dar o suporte, né, para a veracidade daquilo que você está colocando ali, que foi fruto da sua pesquisa, tá? Então está dando suporte ao seu texto, né, podendo ser usado a partir da introdução, né, da introdução até o final, você pode. Conclusão, tá? E resumo, que são as extremidades, tá? Não fica nada bem, né? Aliás, né? No resumo nem pensar, tá? Na conclusão, não há necessidade alguma de se usar isso, então vamos colocá-lo da introdução em todo o corpo do trabalho antes da conclusão, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês entendam hoje, tá? Bom, existem 3 tipos importantes de citação. Então, aí que você vai entender direitinho como é que funciona. Por exemplo, a citação indireta. A citação indireta é quando você lê um trecho de uma obra, né? E aquela obra, ela combina muito bem com aquilo que você está produzindo. Então, o que você vai fazer? Você vai interpretar aquele trecho da outra obra e você vai incorporar ao seu texto com as suas palavras, tá? Então é uma interpretação. Já já eu vou dar exemplos para vocês. Essa é a citação indireta. Aliás, a citação indireta, ela é muito interessante de se ler, tá? Muito boa, porque ela combina direitinho com o seu texto, inclusive em termos de tempo verbal e tudo mais. Fica muito interessante, tá? Outra que tem aqui é a direta curta. Por que eu chamo de citação direta? Porque ela é literalmente um trecho que é copiado de um outro autor e colocado no seu texto, tá legal? E no caso de ser curta, ela é incorporada ao seu texto, tá? Ela aparece na sua frase, né, que você começou, e você pode terminar a frase e durante aquele parágrafo, né, você tem lá uma citação indireta. É aí que começa a acontecer engano, né? Por conta de a direta, né, ela deve ter a citação do autor original, tá? Segundo fulano, segundo Beltrano, de acordo com ciclano e assim por diante, tá? Vamos dar exemplos disso também. A direta longa.
A direta longa é quando você tem um período longo, né? Mais de 3 linhas, e aí você tem que dar um destaque diferente, né? Você tem que dar um recuo de 4 centímetros, tá? Para a esquerda do texto, você tem que diminuir a fonte 11 e tal, e você tem que colocar em aquele texto, né? Aquele fragmento com a devida citação do autor, tá? Do ano e da página, tá bom? Porque qualquer um pode ir lá e ver na íntegra. É também muito interessante e deve ser incorporada sempre que ele ficar muito bem naquilo que você está falando. É como se você estivesse dialogando com o leitor e o autor ao mesmo tempo, tá? Ok? Então, esses são os tipos de citação. É claro, eu vou falar também da citação da citação, que é também muito importante você saber como fazer, tá? Porém, não é muito recomendável tê-las. Isso eu vou explicar já já. Vamos lá. Bom, vamos começar pela ordem que eu coloquei antes, pela citação indireta, tá? O que é a citação indireta? É aquela em que a ideia apresentada pelo autor é interpretada. E aí a gente também ouve falar em paráfrase, tá? Por você, quer dizer, ela é interpretada. Então você tem um livro, você lê o livro, você lê um artigo, você pega aquela ideia, você interpreta com as suas palavras e coloca no texto. Porém, muito cuidado, porque você não pode prejudicar a exatidão das informações. Por quê? Se você distorcer a informação, acaba sendo uma coisa sem uma lógica. Inclusive pode ser contestada pelo próprio autor, como quem diz, eu não falei, eu não escrevi isso, eu não pensei assim, porque ele está usando, né, o meu nome por uma coisa que eu não falei. Então, não distorcer, interpretar, colocar com a sua palavra, inclusive de uma forma que combine bem com o jeito com que você está escrevendo aquele material, tá? Ou seja, a citação indireta é a sua interpretação, tá? Cuidado para não esquecer de citar o autor depois. Então eu coloquei aqui, gente, 2 exemplos. Um deles, você cita o autor no começo. No outro, você cita o autor no final. Veja qual é o melhor para você. Olha só. Vieira, 2011, observou que o desafio de ensinar faz a pessoa ter, né, motivação para aprender e, quando se aprende, aumenta a confiança, inclusive para interagir e modificar o jeito de ensinar. Tá? Não é exatamente com essas palavras que Vieira colocou no seu livro. Porém, isto eu fiz uma interpretação daquilo. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Né? Eu coloquei, vocês estão vendo, a data, tá? Então, em parênteses, apenas o ano. Né? O nome do autor fica fora, né? Começa com letra maiúscula, isto é óbvio, o restante minúsculo, como se você estivesse digitando o nome em outro lugar, em outra parte do texto, tá bom? Então, isto já é uma citação indireta. Depois eu vou mostrar para vocês, em um exemplo de citação direta, como é esse trecho original. Ou, se você preferir, você coloca a mesma ideia, só que citando o autor depois. Qual é ou quais são as diferenças? Olha só. Primeiro, eu tirei o nome do autor da frente, tá? E tirei, observou o quê? Comecei de onde? Comecei daqui, ó. O desafio, olha aqui, ó. O maiúsculo, desafio, o restante está tudo igual,
E no final eu coloquei entre parênteses quem? Vieira, vírgula, 2011. Repare bem, o Vieira agora está dentro do parênteses, tá? Isso é importante, tá aqui, ó, né? Dentro do parênteses, sobrenome do autor, tá aqui, em letras maiúsculas, que é o que se fala por aí, caixa alta, tá? Então eu coloquei aqui o nome dele, tudo com letra maiúscula, diferente desse que é com minúscula. Dentro do parênteses, vírgula, 2011, ponto final. Então, ponto final é depois da citação, tá? Isso é uma citação indireta. Tudo bem? Então, é isso aí. Vamos continuar com mais tipos de citação. Agora, a citação indireta, quando você tem dois autores. Então, você pode ficar em dúvida. Quem escreveu isso eram dois autores. Então, qual deles eu uso? Tenho que usar os dois? Como fazer? Então, nesse sentido, olha só como é que eu coloquei aqui. Tá? Já coloquei o exemplo. Nesse sentido, José Cretela Júnior e Ana Potin. Repare, são dois autores. O que eu fiz? Eu coloquei o nome deles no começo. Tá? É uma citação indireta, então eu coloquei aqui nesse sentido, ou segundo, né, ele e ela, né, aí eu coloquei entre parênteses o nome, igualzinho o outro, tá? O anterior. Né? Aqui eu coloquei, eles explicam que o princípio da dignidade como princípio fundamental do Estado de Direito, ponto final, acabou. Já citei os dois e coloquei o ano, entre parênteses, 1992, tá? Os nomes podem aparecer completos, tá legal? Agora, eu posso também fazê-los com o nome do autor no final, do jeito que eu fiz antes, tá? Agora, o que eu fiz? Olha só, eu coloquei nesse sentido, como está aqui no começo, tirei o nome dele, aí coloquei no lugar do nome dele, os autores explicam que, né? Aí, ó, que o princípio, aí é tudo igualzinho que estava aqui, e depois, no final, eu coloquei entre parênteses, tá? Como é que fica? Dentro do parênteses, apenas os sobrenomes, não o nome inteiro, tá? Separados por ponto e vírgula, tá? Ok? E a data, né? E aí o que acontece? Tudo em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo. E aqui não. Aqui como a gente escreve normalmente, tá? Então essa é uma citação indireta de dois autores. Tá legal? Bom, agora, e se for mais, né? Uma citação indireta para 3 ou mais autores. Nesse caso, a gente pode abreviar o nosso trabalho usando esta expressão, et al. A expressão et al, né, ela dá uma noção de e autores. Né? Então, segundo fulano, né, et al, ponto, entre parênteses, 2017, vírgula, o que ele diz? A utilização do fone de ouvido não atrapalha o desempenho cognitivo do aluno durante as leituras. É isso que ele diz, tá? Então eu dei a ideia que é fulano e mais 2, ou 3, ou 4, não importa, tudo bem? Esse dá uma noção que são 3 ou mais autores. Eu coloquei o primeiro que apareceu, tudo bem? Agora aqui, ó, colocando no final, eu só estou dando um exemplo, citando o autor no começo e o autor no final. Agora, se você quiser fazer no final, olha só, olha o que aconteceu. Eu tirei essa parte inicial e coloquei a parte de a utilização. Coloquei o A em maiúsculo, a utilização do fone de ouvido não atrapalha o desempenho cognitivo do aluno durante as leituras. Parênteses, fulano et al, ponto, vírgula, o ano 2017, vírgula,
página, ponto, 129, fecha, ponto, tá? Ok? Agora, espero que vocês tenham entendido como é a citação indireta, né? Que é um exercício muito interessante de interpretação daquilo que você está lendo. Agora, eu quero que vocês entendam a citação direta, tá? Então, quais são as características de uma citação direta? Olha só. Primeiro, ela é a cópia exata do trabalho original. Copiou, colou ou transcreveu, etc. Tem até 3 linhas, tá? Até 3 linhas. Por isso que é direta curta, né? Aparece sempre entre aspas duplas, tá? Então aí você está tirando literalmente um trecho de uma obra e colocando no seu texto. Então é entre aspas, tá? Tem a indicação da página onde o texto foi obtido, tá? Então aí o cara leu o seu trabalho, viu aquilo, nossa, eu quero saber mais. Ele sabe até a página que vai ter aquele trabalho. Exemplo, vamos lá. Segundo Vieira, aqui de novo, um exemplo com o autor na frente e um exemplo com o autor depois da frase. Vamos lá. Segundo Vieira, 2011, vírgula, página, ponto 12, fecha, vírgula. Entre aspas, duplas. O desafio de ensinar criou uma motivação para aprender. Uma vez aprendido o conteúdo, cria-se uma confiança suficiente para sugerir adaptações a fim de melhorar o desempenho do projeto. Tudo depende da experiência. Fecha aspas, ponto. Repara, eu fiz questão de ler esse trecho, porque esse é o trecho original, que na citação indireta eu parafrasei, tá certo? Então essa é a original, e aquele ali, na citação indireta, eu não coloquei literalmente, então eu fiz uma transformação, e aqui é o original. Então eu não quis interpretar nada, eu peguei e coloquei literalmente como está aqui. Então aqui as aspas indicam isso. Aqui com o nome, né, Vieira, que é o sobrenome, na verdade, né, Vieira, e uma outra forma de colocar essa citação é, segundo o autor, isso quer dizer que eu já vinha falando do Vieira antes no meu texto, e aí chega num momento que eu decido colocar assim, segundo o autor, vírgula, entre aspas. Aí eu coloquei em letra maiúscula, porque lá no livro do Vieira é começo de frase. Se não fosse, eu poderia colocar com letra minúscula, tá? O desafio de ensinar, que é exatamente o que está aqui, tá? A diferença é que depois, que eu fecho aspas, né? Abro parênteses e coloco Vieira, vírgula, 2011, como está aqui, página 90, tá? Ok? Então esse é um exemplo também que eu estou colocando aqui como uma forma de você fazer a citação antes e fazer a citação depois. Tá legal? Ok? Bom, apesar da página estar diferente, é porque eu estou imaginando essa citação, tá bom? Ok, citação, né, ou citações diretas longas, tá? Então, isso é muito interessante, porém, não é aconselhável carregar muito de citações diretas longas, porque ela faz muitos recortes no seu texto original e dá um certo cansaço de ler, tá? Mas às vezes elas são tão oportunas que chegam a ser até gostosas de ler. Bom, se o texto, né, que você está colocando lá contiver mais de 3 linhas, né, aí por isso que é longa, porque até 3 linhas você pode colocar no meio do teu texto, passou de 3 linhas você já tem que fazer uma citação longa. Então, deve aparecer em parágrafos destacados do corpo do texto, né? Com recuo de 4
4 centímetros à esquerda, daqui para cá, letra tamanho 11, enquanto o texto é tamanho 12, né? E espaçamento simples entre linhas, enquanto que o texto geralmente tem espaçamento 1,5. Aqui espaçamento simples, as letrinhas ficam mais compactadas, tá? Então isso é uma citação longa. O exemplo, esse exemplo de um trabalho, né, que eu mesmo fiz. Olha só, em seu capítulo mais provocador, que aqui eu estou falando do capítulo de um livro dessa autora, né? Essa autora Carson. Carson, né, é Raquel Carson. Então, vamos lá. Em seu capítulo mais provocador, olha, mais provocador, vírgula, aí eu coloquei o nome do capítulo, Uma Fábula para o Amanhã. Descreve uma cidade americana onde uma grande quantidade de seres vivos e até crianças tinham sido silenciadas pelo efeito do DDT, que é um veneno agrícola, né? O mais poderoso pesticida que o mundo já conheceu. Aí eu resolvi pôr essa citação. Por quê? Porque eu estou falando de um trecho, de um capítulo. Olha, eu coloco provocador, eu coloco uma fábula para o amanhã, eu coloco o que é o DDT, um pesticida. Então, nada mais interessante do que eu colocar um trecho do que a autora está falando, né? Então a pessoa vai falar, nossa, como é esse texto provocador, né? com esse nome, né? Uma fábula para o amanhã, como é isso tal? Então eu coloco aqui, ó, né? Então, aí vem, então uma estranha praga se infiltrou naquela região e tudo começou a mudar. Então aqui eu conto um pouquinho daquilo que eu estou, para dar ênfase ao que eu escrevi antes. Então combina com o que eu... Então a pessoa vai lendo aqui, ela tem um pequeno aperitivo, uma pequena demonstração do que está lá no livro. Reparem, olha só, aqui, olha só, o espaço, né, de 4 centímetros em relação a um parágrafo normal, tá? E tamanho 11. Olha, aqui é 12, aqui é 11. É pouca diferença, mas é uma diferença que dá um destaque. Dá uma impressão de longe que aqui está com um pouco de negrito, mas não está, é porque diminuiu a fonte. Reparem também que aqui, entre uma linha e outra, existe um espaço maior do que aqui. Por quê? Porque aqui o espaçamento é de 1,5. E aqui, né? Aqui não, aqui você não tem o espaçamento é simples. Você escolhe lá na caixinha espaçamento simples, as letrinhas ficam mais compactadas. Então isso dá um destaque de longe para que essa citação. Então quem quiser ver como eu escolhi uma parte, um trecho, né, que dá ênfase àquilo que eu estava querendo destacar, tá? Então isso é uma citação direta longa, tá? E citação da citação. Por exemplo, eu estava lendo um livro do Vieira, tá? O livro do Ângelo. Aí dentro do livro do Ângelo tinha uma citação do Carlos Mink, tá? Ai, que legal essa citação. Vou procurar o livro do Carlos Mink. Aí eu procuro e não acho o livro do Carlos Mink. Poxa, como é que eu vou fazer citação se eu não li o livro do Carlos Mink? O jeito que tem, já que eu estou com tanta vontade, assim, eu acho tão importante essa citação do livro do Carlos Mink, que eu não achei, então eu vou usar o livro do Ângelo. Poxa, mas aí você não viu o livro do Carlos Mink, você tem que confiar no Ângelo. Tudo bem? Então é a citação da citação. Você vai usar no seu trabalho a situação que eu usei no meu. Então essa é uma citação da citação. Não é muito aconselhável, porque você vai ter... É um autor que fala do outro. Você não foi no original, você foi no outro. É de segunda mão, vamos dizer isso, entre aspas. Não é muito aconselhável. Às vezes é necessário. Às vezes, se bem usado, dá até um ênfase bom ao trabalho. Mas não é muito legal. Bom, a citação está dentro de um outro trabalho. Para identificar que você fez isso, você vai usar a PUD, né?
Essa palavrinha apud significa que ele está em outro trabalho, foi citado dentro de um outro trabalho, não está sendo citado diretamente no seu. Exemplo, peguei um outro trechinho aqui, ó, segundo Figueiredo, citado por Vieira, 2011, página 64. É essencial, né, formular escolhas apropriadas para inserir a essencialidade dos processos de ambientalização. Então está toda a historinha aqui, né, que foi o Figueiredo que escreveu. Mas eu não achei o texto original do Figueiredo. Mas quem citou isso aqui? Foi o Ângelo Vieira. Então o que você vai fazer? Segundo Figueiredo, citado por Vieira. Aí você vai colocar ali. Tudo bem? Então, isso é uma forma de você fazer uma citação de uma citação. Você tem que dizer que você não consultou esse livro, você consultou esse. E o Vieira que consultou o Figueiredo. E assim por diante. Tá? Então, a citação de Figueiredo foi encontrada na obra de Vieira. Portanto, não foi consultada por você. Você consultou o Vieira. Deu para entender? Ok. E usando a sigla APUD. Segundo Figueiredo, entre parênteses, APUD. Vieira, tudo maiúsculo, 2011, página 64. Tá? Então, tá vendo? APUD. Então, citado por ele. É essencial formular a escolha. É a mesma coisa que está lá. Só que eu disse que é uma citação de uma citação. Usei a citação do Ângelo, não fui direto no livro do Figueiredo. Tudo bem, pessoal? Eu acho que isso aqui deu um bom exemplo do que é uma citação de citação. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido e tenham facilidade em agora lidar com as citações quando necessárias, tá bom? Obrigado por tudo e até uma próxima. Tchau!